apresentar àquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Estamos no capítulo 6, as lições de amor. No 5º subcapítulo, as lições do Espírito Santo, a letra A, para ter, dá tudo a todos, na página 112, o 3º parágrafo. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Para o Espírito Santo não há ordem de dificuldades em milagres. E isso já te é bastante familiar a essa altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. 5º, o Espírito Santo, que conduz a Deus, traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja, de fato, amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação, e como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque, e o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de fato, se unem em aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta, porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição: para ter, dá tudo a todos. Sexto, esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nesta direção. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer. Esse passo pode aparentar
exacerbar o conflito ao invés de resolver, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessário a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito ao invés de dar o próximo passo para a sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. Assim, na semana passada nós lemos alguns parágrafos que a Raquel releu e fechamos com o para ter dá tudo a todos. Né? Daí que nós resolvemos então a ideia do como assim dá tudo a todos. Né? Então trabalhamos com a ideia, a exemplo da alegria. Né? Para ter alegria, dá alegria a todos. Para ter felicidade, dá felicidade a todos. Né? Então, para ter confiança, deposita confiança em todos. E assim por diante. Então, essa era a ideia. Tá? Alguém lembrou durante a semana? São coisas que aos poucos nós vamos aprendendo. Então, assim, essa carta ela fala da percepção invertida, esse parágrafo. Né? Escapou aqui essa carta, porque tem uma carta que fala da percepção invertida, virar de cabeça para cima. E quando nós vemos aquela carta, ela trabalha justamente com essa mesma questão, para ter dá tudo a todos, que é o ideal daquela pessoa que quer que todos tenham tudo. Tá? Então, é assim, o que ele diz aqui, de fato você não precisa fazer nada, basta voltar-se nesta direção. Porque quando você decide fazer uma coisa que você não pode fazer sozinho, você não estará sozinho. Tá? Então, se você voltar-se nesta direção, aí vai acontecer. Tá? Então, para ter dá tudo a todos, então não guarda nada para ti. Compartilha, por exemplo, os aprendizados que a gente tem. Agora, como é compartilhar os aprendizados? Se a gente pegar o livro e falar, então peraí um pouquinho, tá irritado? Peraí que eu vou abrir aqui o livro e vou ler um parágrafo para você. Aí você a pessoa vai se sentir atacada. Então esse exemplo que a Laura deu é o exemplo de como dar o que nós estamos aprendendo. É como nós vamos compartilhar os nossos aprendizados. Praticando. Nas ocasiões em que estivermos em situações e lembrarmos do que nós estamos aprendendo aqui. Tá? Então, é assim que o livro está nos dizendo para fazermos. Não precisa ter a menor preocupação com nada. Não precisa fazer nada. Basta voltar-se nessa direção. E voltar-se nesta direção é abandonar a outra. Apenas isso. Então, se a pessoa está irritada, a gente não vai aumentar a irritação. Né? Então, se conseguirmos dar paz, dar alegria, dar uma bênção, dar alguma coisa que a pessoa receba e tire, nós também estaremos assim, porque isso, quando a gente dá uma alegria, a alegria, ela não se perde nunca. Nunca vamos perder uma alegria. Nunca. Nós usamos ainda o
os corpos físicos para levar alegria até a outra pessoa. Então, o que é os corpos físicos? Então, quando eu quero dar uma alegria para outra pessoa, eu vou ali na loja e fico pensando, o que será que a pessoa gostaria de receber? Porque a gente quer dar uma alegria. Então, a gente usa um veículo, que é o corpo físico, para levar a alegria até a outra pessoa. Então, o corpo físico não significa nada. É isso que está dizendo, né? Pelas leis da mente, o corpo físico não significa nada, mas ele pode servir de veículo. Então, vamos imaginar o seguinte exercício. Vocês querem me dar uma grande alegria. E sabem que eu ia ficar muito alegre se vocês me dessem um relógio Rolex de ouro. Então vocês se juntam, fazem um esforço e vêm, botam aquele relógio que é bem caro, né, dentro de uma embalagem bem bonita, né, diz, olha Jorge, trouxemos para você esse relógio porque nós queremos te dar muita alegria. Aí eu pego aquele relógio, olho de um lado, do outro, fico muito alegre, digo muito obrigado a todos. Realmente eu fiquei muito alegre. Pego o relógio e jogo no lixo. E aí, como é que tu te sente? Eu me lembro que quando eu era criança, eu queria muito no Natal ganhar um Jeep de pedalar. Era um Jeepinho vermelho de pedalar. E eu ganhei esse Jeep. Que tinha uns pedalzinhos e tinha uma direçãozinha e eu ia pedalando, ia para cá, para lá, né? E aquilo me deu muita alegria. A alegria, ela é eterna. Ela está aqui, toda vez que eu me lembro disso, eu acesso aquela alegria que está aqui, daquele momento que é eterno. A alegria não acaba nunca. A gente pode achar que passou. Não, não passa. A alegria não passa. E o Jeep? Não faço a menor ideia, eu não me lembro do que aconteceu com ele. Então é assim, o que se trabalha aqui é justamente essa questão. Ele diz, nas leis da mente, os corpos físicos não têm significado nenhum. Então, se eu jogar o relógio no lixo, é claro que isso é impactante, mas às vezes, para nós compreendermos alguma coisa, nós temos que passar por uma situação que seja impactante mesmo. Senão não acontece o aprendizado. Então a alegria é para sempre. Vocês podem se lembrar de algum momento que alguém lhes deu um objeto e que vocês sentiram muita alegria por ter ganho aquilo. É com essa analogia que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque a alegria é eterna, é para sempre. A tristeza não. A tristeza, a raiva, a angústia, a decepção, até a decepção por não ter ganhado o que queria, isso se esvai. Mas a alegria, não. A alegria é eterna, porque a alegria, ela vem do Espírito, é um atributo do Espírito. Então, não tem como acabar com a alegria de uma pessoa. Não acaba. Aquilo fica para sempre. Se a alegria acabar, não era alegria. Então era uma euforia às vezes. Porque às vezes nós temos que ver direitinho que nome nós damos ao sentimento e que sentimento é esse. Se o sentimento está adequado com o nome que nós damos. Tem muita coisa que nós chamamos de alegria e não é. É outra coisa.
Então a alegria que vocês me deram quando deram esse relógio, né, hipoteticamente, ela veio. Eu fiquei muito alegre. Tá? E jogar o relógio no lixo, né, é simbólico também. Por quê? Porque o valor do presente está na alegria e não no objeto. Como eu disse, o objeto é veículo para levarmos amor, para demonstrarmos amor e para demonstrarmos alegria. Então, vejam bem esse parágrafo. Para ter, dá tudo a todos. Dar o quê? Vamos usar como exemplo a alegria. Pode ser um serviço. Puxa vida, fiquei muito alegre quando o Rodrigo lá se dispôs. Não, eu posso ajudar. Então, deu uma alegria. Pode ser que ele nunca faça o vídeo. Mas essa alegria que eu senti quando ele disse, não, Jorge, eu ajudo, que eu sei editar, essa eu não vou perder nunca. Mesmo que diga depois chegue daqui 10 anos, né, e ele diga, sabe, Jorge, eu prometi, disse para ti que ia fazer o vídeo, mas nunca cheguei a fazer porque aconteceram outras circunstâncias. Bom, isso a gente pode dizer está perdido porque não aconteceu nesse sentido. Mas a alegria que aconteceu, isso não se perde. Isso não se perde. Uma vez uma pessoa veio aqui e me deu umas caixas de som. E eu gosto muito de som. Né? Sempre gostei de ter um som bom. E eu estava com as caixas de som muito ruins. Ele me deu umas caixas de som. Jorge, eu vou te dar umas caixas de som maravilhosas. E ele nunca trouxe. Mas eu fiquei tão alegre quando ele me deu as caixas de som, sabe? Que então o fato dele nunca depois ter trazido as caixas, isso não é importante. Eu não posso perder a alegria que ele me deu quando ele disse que ia me dar as caixas de som. Então vocês vejam o que diz aqui. Exatamente isso. Pelas leis da mente, onde só é possível compartilhar, e a alegria é compartilhada. Qual a diferença de compartilhar pelas leis da mente? Quando você dá uma alegria para alguém, você também fica alegre. E às vezes nós ficamos com mais alegria do que a pessoa que recebeu o objeto. Tá? Então, quando isso só é possível no nível da mente. Por que você sentiu o impacto de eu jogar o relógio no lixo? Porque tu foi para as leis da física. Quando você vai para as leis da física, você diz, para aí, nós nos esforçamos. Teve gente que tirou dinheirinho da poupança para ajudar a comprar o relógio. E aí o cara jogou no lixo. Ah não, isso é decepcionante. Então por quê? Porque as leis da física você não compartilha. Não pode se compartilhar no nível dos corpos. Porque você deu o relógio, ele é meu, agora eu faço o que quiser com ele. Ele não fica meu e de vocês. Ele não é nosso. Mesmo que dissesse, então, vou deixar aqui o relógio, ele é nosso, mas ele fica aqui. Eu que cuido dele. Eu que uso ele, mas ele é nosso. Isso não é nosso. Né? Por quê? Porque por mais que a gente se alie, faça uma aliança, o relógio é nosso, nós não podemos usar o relógio ao mesmo tempo. Ou usa um de cada vez, essa semana sou eu, essa semana que vem é você. Né? Isso não é compartilhar. Compartilhar é quando todos têm tudo ao mesmo tempo. Então, quando vocês me deram o relógio, vocês vieram com muita alegria. E essa alegria, né, vocês compartilhavam entre todos. E quando deram para mim, eu passei a compartilhar dessa alegria também. Pode jogar o relógio Rolex de ouro fora. O que tem valor é o que é compartilhado, o que pode ser compartilhado pelas mentes, não os corpos físicos. Essa é a ideia daqui. Por quê?
porque também você vai dar o relógio para mim e depois vai ficar aquele cuidando dele. Né? Como é que está o relógio? Né? Aí um dia eu vejo o seu relógio, todo mundo vai olhar, o que aconteceu com o relógio que nós demos para ele? Né? Então vocês veem, a gente fica muito preso a coisa material. Né? E a gente deixa de prestar atenção naquilo que é duradouro. O relógio não é. Veio um circo na cidade, uma cidade pequena, e aí tinha um aleijadinho na cidade. O aleijadinho ficava lá pedindo moedinha lá na frente da igreja, né? E ele não tinha dinheiro para ir no circo. E aí o pessoal resolveu dar uma alegria para o aleijadinho. Né? O povo todo se reuniu e comprou o melhor lugar, bem de frente para o picadeiro, né? Bem de frente, lá no melhor lugar possível, e deram um ingresso para o aleijadinho. Né? Com tudo incluso lá, assim, tipo, né? Pipoca, tudo que passava lá, o aleijadinho tinha direito. Deram um lugar de honra para ele. Para dar uma alegria, ver como o povo resolveu compartilhar essa alegria de ir no circo com o aleijadinho. E daí, está lá o aleijadinho, bem lá no centro, e aí vem a apresentação do leão. E o leão foge. E aí é aquele corre-corre. Todo mundo querendo sair do circo ao mesmo tempo, né? Mas todo mundo lembrando do aleijadinho. Então o pessoal ia correndo para sair para fora, porque o leão estava solto, rugindo, e um dizia para o outro, o aleijadinho, mas ninguém, né? Todo mundo deixava para o outro, lembra do aleijadinho, o aleijadinho, o aleijadinho, né? E todo mundo corria e gritava, o aleijadinho, o aleijadinho. Aí uma hora o aleijadinho gritou, né? Não dê ideia pro leão, deixa ele escolher quem ele quiser. Não fica dando ideia. Deixa o leão escolher quem ele quiser. Por quê? Porque nós aprendemos que o objeto serve como veículo para levar a alegria. Então, compreenderam bem esses parágrafos todos que a Raquel releu, o que eles simbolizam, o que é para ter, dar tudo a todos, e por que ele diz que os corpos não significam nada pelas leis da mente, e o que é compartilhar, e o que pode ser realmente compartilhado, e por que não podemos compartilhar corpos físicos. Todos entenderam bem? E o relógio é um corpo físico. E só pode, o mesmo relógio só pode ser usado por um de cada vez. Não há compartilhamento. Compartilhamento é quando todos podem estar tendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Para ter paz, ensina a paz para aprender. Primeiro parágrafo. Todas as pessoas que acreditam na separação têm um medo básico de retaliação e abandono. Acreditam em ataque e rejeição, de modo que é isso que percebem, ensinam e aprendem. Essas ideias insanas são claramente o resultado da dissociação e da projeção. O que ensinas tu és, mas é bastante evidente que podes ensinar errado e podes, portanto, ensinar errado a ti mesmo. Muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com o seu sistema de pensamento e todo sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Se o centro do sistema de pensamento é verdadeiro, só a verdade se estende a partir dele. Mas, se uma mentira está no centro,
só o engano procede dele. Aqui ele fala dos sistemas de pensamento. E ele diz que houveram pessoas que acharam que ele as estava atacando porque ele não compartilhava do mesmo sistema de pensamento. Então vamos pegar outra vez o exemplo do relógio. No momento que eu joguei o relógio no lixo, vocês se sentiram atacados, ofendidos ou atacados. Atônitos e, portanto, ofendidos, impactados e atacados. É um ataque. Então, como que é o sistema de pensamento? O meu sistema de pensamento, no exemplo, seria: eles me deram alegria e usaram o relógio como veículo para expressar a alegria. Pronto, o relógio cumpriu a sua função. Então, como vocês não compartilhavam dessa mesma ideia, desse mesmo sistema de pensamento, vocês podem ter se sentido atacados. Esse é o exemplo que nós vamos reaproveitar aqui. Quando um sistema de pensamento é verdadeiro, a partir dele se estende a verdade. Quando ele é falso, se estende o que é falso. Me disse um amigo costarriquenho: um mentiroso faz 100. Então, quando tem uma coisa que não é verdadeira dentro do sistema de pensamento, ele vai também se projetar. Assim como a verdade se estende, o falso se projeta. Então, se uma pessoa está inserida naquele sistema de pensamento, o sistema de pensamento que não é igual ao dele, pode lhe parecer um ataque, por este sentido. Então, se Jesus ensinou que o importante é a alegria, não os corpos físicos, não os objetos, que são corpos físicos inanimados, como nós aprendemos, né? O nosso corpo é animado e os objetos são corpos físicos inanimados, né? Então, se o importante é a alegria e os corpos físicos não têm significado, há aqueles que compartilham a firme ideia de que os corpos físicos é que têm significado, então isso pode parecer um forte ataque. Aqui eu estava dizendo também para compartilharmos os nossos aprendizados, para dar isto. Agora ele diz, atenção, para aquele que não compartilha do seu sistema de pensamento, da sua crença, tem coisas que podem parecer que você os está atacando. Então nós temos que estar atentos para isto também. Por isto que, por exemplo, quando eu não estou aqui, o que eu falo com as pessoas? Coisas que estão naquele momento em volta das pessoas. Para eu falar das coisas que eu faço, não é para qualquer pessoa que eu vou falar. Porque eu não sei se a pessoa está interessada nisto, eu não sei qual é o sistema de pensamento da pessoa, eu não sei qual é o sistema de crenças da pessoa. Então, a mesma forma que nós temos que compartilhar a alegria, então é a alegria que eu vou compartilhar, independente do sistema de crença da pessoa, mas eu não vou impor o meu sistema. Então aqui, as pessoas que vêm aqui, eu vou falar a respeito
de como eu acredito e penso que é do nosso sistema de pensamento. Mas fora daqui, dependendo do lugar, isso pode parecer para as pessoas que eu as estou atacando. Então é um cuidado que às vezes a gente tem para não enfim, como Jesus disse uma vez, para não jogar pérolas aos porcos e para não gerar a ideia de ataque nas pessoas também. Porque o nosso sistema de crença e de pensamento difere do que eles acreditam. Então, o nosso modelo acima de qualquer palavra é o melhor que nós podemos oferecer. Porque nós vamos nos moldando de acordo com o que aqui estamos aprendendo, e aí não precisamos mais discursar ou dizer palavras, né, quaisquer que sejam, para levar a mensagem. O nosso modelo, que é o que nós estamos aqui então nos moldando, pode ser a melhor mensagem que nós temos para levar. Todos os bons professores reconhecem que só uma mudança fundamental durará, mas eles não começam nesse nível. Fortalecer a motivação para a mudança é a sua primeira e principal meta. É também a sua última e final. Aumentar a motivação para a mudança no aprendiz é tudo o que um professor precisa fazer para garantir a mudança. A mudança na motivação é uma mudança na mente, e isso não pode deixar de produzir uma mudança fundamental, porque a mente é fundamental. Eu estivemos no Butão, e lá é um reino, e lá são todos budistas. Todos os butaneses são budistas. Não tem um só butanês que não seja budista. O rei é budista. E o rei, na sala do rei, onde está o trono do rei, ao lado do trono do rei, está o trono do lama, que é o chefe máximo do budismo. Em um dos templos que nós fomos, tinha um menino que está sendo preparado desde bebê para ser lama. Porque eles acreditam que aquela pessoa, aquela criança que nasceu, não sei exatamente descrever como que é, mas eles têm lá vamos dizer assim, aquelas pessoas que estão mais, com a mente mais elevada, eles de repente eles dizem, não sei se é assim, eu vou simplificar aqui, ó, lá vai nascer uma criança que é para ser preparado para ser lama. E eu acho que eles vão lá, pegam o bebê e levam pro templo, e desde bebê ele é educado para ser lama. E nós tivemos lá no templo onde tem esse menino, acho que ele está com 7 anos, né? O que acontece? Acontece assim. Na verdade, o ensinamento, ele não almeja a mudança, ele almeja a igualdade. Aqui ainda falamos em mudança, porque nós ainda pensamos que temos que mudar, mas na verdade temos que alcançar a igualdade, a unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na unidade, nessa igualdade. Então temos todos que alcançar esta igualdade. Aí se lá eles já estão todos iguais, então aquelas pessoas que estão lá nos templos, eles vão motivar os que ainda não estão a se tornarem iguais. Não no físico, não nas tarefas físicas, mas na
mente. Todas aquelas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que estão nos templos do Butão, que ficam lá rezando, desde que acordam até o dia inteiro lá rezando, lendo os livros sagrados e rezando, fazendo as práticas. Eu acho que é o dia inteiro aquilo sem parar, pelo que a gente percebeu, né? E teve um lugar que a gente foi, por exemplo, que de vez em quando um monge daqueles ficava lá, acho que dando sono, ele tombava e dormia, né? Aí, dali um pouco, porque eles iam entrando no estado, porque de tanto ficar lá, reza, acho que vai dando uma sonolência. De vez em quando um ou outro tombava. Quando tinha uns 3 ou 4 lá tombados, eles têm tipo de uma banda, que daí eles têm os pratos que uns tambores, umas cornetas, eles fazem a maior bagunça, o maior barulho com aquilo, e todo mundo acorda e eles continuam rezando. É muito legal aquilo, porque eu sempre achava que aquilo fazia parte do ritual, eles rezam, agora vem a banda, é corneta, é tambor, é aqueles pratos que fazem bastante barulho, quando bate no outro, agora eu entendi que é para acordar os dormiocos, né? Então, eles estão iguais, tá? E quando nós conhecemos ainda em Katimandu, a Pema, que nós estávamos esperando o voo para ir ao Butão, a Pema é butanesa. E eu disse para ela que a gente estava indo para o Butão, e ela disse que ela era do Butão. Ela disse: no Butão tem paz. E depois eu entendi uma coisa assim. Por alguns, o Butão é considerado o último paraíso na Terra. E é um lugar onde as pessoas mais têm grau de bem-estar e felicidade. E aí eu fiquei pensando, por quê? Bom, por quê? Porque lá é rei. A gente não vota para rei. Então não tem partido. Então esse conflito eles não têm. Todos são budistas, sem exceção. Então, não tem outro sistema de pensamento que possa contradizer, que possa questionar. Então, quem nasce lá vai ser butanês e budista, e vai compartilhar do mesmo sistema de pensamento que todo o povo compartilha. Então, não vai haver um questionamento quanto se isso ou aquilo está certo, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Bom, mesmo assim, aqueles monges, a gente foi naqueles templos que estão lá em cima do penhasco, que para subir, chegar até lá é um esforço, né? Mas a gente foi em 2, né? Um foi o Takti Sangue e o outro foi aonde está esse lama, esse menino que está sendo preparado para ser lama, né? Os monges descem com o celular do último tipo, né? E eles vão lá para as lojas e compram. Nós vimos um monge lá comprando numa loja de joias, ou lá comprando umas joias, né? E compram as coisas, e tem. Tá? Eu disse, mas aquilo ali não é um... Aí eu perguntei lá para o nosso guia, e ele disse o que mais ou menos eu já tinha compreendido, mas não tinha me dado conta que lá poderia ser assim, né? Que é uma coisa assim. Eu disse, mas e quem dá as coisas para eles? O povo dá. Todas as pessoas dão. Por quê? Porque aqueles templos são de onde se mantém a força. Ou de onde vem a motivação. Então essa motivação que ele fala aqui é assim, como lá os monges estão o tempo inteiro rezando, motiva o povo a isso também. Então o povo, para manter a motivação,
motivação dos monges não deixa que nada lhes falte. E os monges rezam o tempo inteiro para manter, para não deixar faltar a motivação para o povo. E aí você pega então o professor e o aprendiz, o professor e o aluno. Então, ambos mantêm a motivação. Então é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Hoje veio uma pessoa e diz, ah, Jorge, quando é que tem a meditação? Ah, é quarta-feira ao meio-dia que nós fazemos a meditação. Eu vou vir aqui, porque eu até tentei muitas vezes fazer em casa, mas falta motivação. Se tiver mais gente, a gente fica motivado, né? É exatamente isso. Mantenha a motivação. Então, no tempo, a gente trabalha para manter a motivação. E é isso que é a questão do professor e do aprendiz. Um mantém a motivação do outro, porque um professor que não tem um aluno fica desmotivado. E o aluno que não tem um professor não tem quem o motive a mudança. E qual é a mudança? Mudar do separado para o igual. Por quê? O que diferencia o professor do aluno? O que os separa? É que um temporariamente sabe mais que o outro. Então, quando nós usamos a palavra mudança, é mudar este aspecto que nos separa, para mudar de separado para igual. Essa é a mudança. Então, se lá a criança que nasce lá no Tibete, lá no Butão, já está igual, não tem o que igualar. Tá? Só que se pararem de motivar, se não tiverem lá os monges motivando, e o povo parar de motivar os monges dos templos, aí acaba a motivação. Aí enfraquece o sistema de pensamento. Então essa é a ideia. Como estão todos motivados em torno do mesmo sistema de pensamento, isso é a força. Isso é a força. Né? E como o sistema de pensamento, eu acredito, seja verdadeiro, então eles têm paz. E aí diz, para ter paz, dá a paz. Né? Estende a paz. E quanto mais você ensina a paz, mais você aprende a paz. Quanto mais você der alegria, mais você aprende alegria. E você mantém a motivação para dar alegria a mais pessoas. E aquele que recebe alegria se sente motivado a alegrar alguém também, porque ele vai aprender como é bom alguém que vem e ele dê uma alegria. Então ele também vai se sentir motivado a estender a alegria. Terceiro, primeiro passo no processo de reversão ou desfazer é o desfazer do conceito de receber. Correspondentemente, a primeira lição do Espírito Santo foi: para ter, dá tudo a todos. Eu disse que isso pode aumentar o conflito temporariamente e podemos esclarecer isso ainda mais agora. Nesse ponto, a igualdade de ter e ser ainda não é percebida. Até que seja, ter aparenta ser o oposto de dar. Portanto, a primeira lição parece conter uma contradição, já que está sendo aprendida por uma mente conflitada. Isso significa motivação conflitante e assim a lição ainda não pode ser aprendida de modo consistente. Além disso, a mente do aprendiz projeta seu próprio conflito e assim não percebe consistência nas mentes dos outros, fazendo com que ele desconfie da motivação dos outros. Essa é a razão pela qual, em muitos aspectos, a primeira lição é a mais difícil de se aprender. Ainda ciente do ego em ti mesmo de modo muito forte
e respondendo de maneira primária ao ego nos outros, estás sendo ensinado a reagir a ambos como se o que acreditas não fosse verdadeiro. O ter e ser. Aqui ainda é muito conflitante para nós. Porque o ter e ser ainda é muito conflitante, porque nossa mente ainda está muito conflitada. Essa primeira lição, para ter, dar tudo a todos, ainda parece ser a mais difícil. Porque ele diz, para ter, dar tudo a todos, você não precisa fazer nada, basta voltar-se nessa direção, num parágrafo anterior. Mas como o nosso conflito é muito grande, nós ainda vamos perceber muito conflito, porque a nossa mente está conflitada, a ponto de que o nosso ego possa dizer para não acreditarmos nessa possibilidade. 4. O ego, como sempre de cabeça para baixo, percebe a primeira lição como insana. De fato, essa é a sua única alternativa, já que a outra possibilidade, que seria muito menos aceitável para ele, seria a de que, obviamente, ele é insano. O julgamento do ego aqui, como sempre, é pré-determinado pelo que ele é. A mudança fundamental ainda ocorrerá com a mudança da mente naquele que pensa. Enquanto isso, a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar. Durante algum tempo, então, ele está recebendo mensagens conflitantes e aceitando ambas. A questão que foi colocada é essa: durante algum tempo, o aprendiz vai receber mensagens conflitantes e aceitando ambas. No entanto, a clareza do Espírito Santo cada vez mais clareando a mente do aprendiz, embora ele receba as duas mensagens. Então, o que vai acontecer? No começo, as mensagens que nós vamos trabalhar, elas são muito conflitantes, porque conflita com o sistema de pensamento que nós estamos inseridos. Então, quando nós vamos querer transmitir isso para outras pessoas, também vai conflitar com o sistema de pensamento que elas estão inseridas. Mas à medida que ela vai ouvindo, porque ela vai ouvir as duas partes, então vai dizer, para ter, dá tudo a todos, né? E a outra mensagem pode ser, isso é uma insanidade, dar tudo a todos. Né? Por quê? Porque a voz do ego vai pensar justamente no aspecto material. Eu não vou vender tudo que eu tenho e dar tudo a todos. Né? Então, o que se trabalha aqui é para ter, você tem que compartilhar. E o que nós nos damos conta é que nós só podemos compartilhar aquilo que pode ser compartilhado. E isso não cabe dentro das leis da física. E aí é que está o conflito, porque nós ouvimos as duas mensagens. A mensagem das leis da física e a mensagem das leis da mente. E o que pode ser compartilhado segundo as leis da mente é como nós usamos aqui, a paz, a alegria, né? Que usamos aqui como exemplo. Porque o físico não pode ser compartilhado. No entanto, tu pode usar a matéria como veículo para compartilhar a alegria. Porque aí aquilo que você aprende, você é. E você aprende de acordo com aquilo que você ensina. Então, se você pratica dar alegria para alguém, então aquela pessoa que vem numa loja, eu vou comprar um presentinho porque quero dar uma alegria para uma pessoa, e aí olha e busca, eu acho que isso aqui vai
fazer a pessoa ficar bem alegre. E aí leva. O que ela está praticando? Dar a alegria. Como nós aprendemos o que nós ensinamos, né, então nós vamos aprender a alegria em nós. Né, e isso vai fechando todo o encadeamento desse aspecto. Né. Uma vez veio um senhor aqui e ele disse, tá, eu quero escolher um presentinho para uma funcionária. Né, e era final de ano, Natal, essa coisa. E aí, isso aqui não, aquilo ali não, e aí alguém sugeriu um objeto, olha, eu acho que isso ela pode gostar. Quanto que é? É 50 reais. Não, 50 não, ela é apenas uma funcionária. Aí eu disse, como a pessoa está interessada em dar uma alegria, está tão ver o conflito material, porque daí quando a gente vai dar alegria para alguém, a gente acha, não, que vai dar alegria é esses 50, mas eu não vou dar 50 reais para essa pessoa. Não é que eu não possa, porque essa pessoa podia. Ela era uma pessoa que tinha posses materiais. Mas qual o conflito? O conflito foi, ela é apenas uma funcionária, eu não vou dar um presente de 50 reais, que era uma coisinha, só uma lembrancinha. E aí eu disse, pois é, do que a pessoa vai se lembrar? Porque ela vai lembrar de você, do Natal, que trabalhou contigo e do presente que você deu. Né? Se o presente é uma coisinha, vou usar a palavra mequetrefe, é isso que ela vai lembrar a respeito de você, não é? Que aquela pessoa me deu um presentinho tão mequetrefe no Natal. Né? Então, quando você quer dar um presente, qual é a função do presente? A função do presente é levar a alegria, e toda vez que a pessoa ver aquele objeto, ele vai lembrar da sua presença também. Né? Então você está presente naquele objeto que você deu. Se você deu com alegria, então você vai ser sempre lembrada com alegria. Você sempre será lembrado com alegria. Né? Então, às vezes, o conflito surge aqui. Mas não importa. Por mais que ainda estejamos ouvindo esses dois sistemas de pensamento, o sistema do Espírito Santo ele é mais forte. Então nós vamos mudando. Vamos mudando. Um dia isso vai ser natural em nós, porque nós vamos compartilhar desse sistema de pensamento e não do sistema de pensamento que é avaro, que tem muita dificuldade para dar alguma coisa para alguém. Então, para ter, dá tudo a todos. E não se refere à matéria, e sim aquilo que realmente pode ser dado e é eterno, aquilo que você pode compartilhar. Então, para ter paz, ensina a paz. Para ter alegria, ensina a alegria. A matéria não significa nada. Os corpos físicos não têm significado. Mas eles podem servir como instrumento para levar a alegria. Então, nós podemos utilizá-los porque eles são, como diz o livro lá no começo, instrumentos de aprendizado. E o que nós temos que aprender? A alegria. Então, é o jeito de nós expressarmos que queremos dar alegria para outra pessoa. Por isso a troca de presentes. Por isso que acontece essa troca de presentes no Natal. Por isso que no aniversário a gente dá um presente para a pessoa. A gente vai lá e quer dar um presente, né? Para marcar a presença. Esse é o momento. Quinto, a saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem está claramente em escolher um e abandonar o outro.
Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso, e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensina ambos, coisa que certamente farás na medida em que aceitas ambos, estás ensinando conflito e aprendendo. No entanto, realmente queres paz, ou não terias apelado para a voz pela paz para te ajudar. A sua lição não é insana, o conflito, sim. Mesmo que aconteça o conflito entre os dois sistemas de pensamento, temos uma coisa para considerar aqui. Se nós estamos com dois sistemas de pensamento, é porque nós estamos aceitando ambos ao mesmo tempo. Se estamos aceitando ambos ao mesmo tempo, não teremos paz, porque se eles são contraditórios, nós estamos vivendo o conflito. No entanto, isso não significa que nós estamos aceitando só o sistema de pensamento equivocado. Significa que nós já estamos chamando pelo sistema do pensamento são como ajuda para ter algum tipo de equilíbrio diante daquilo que é muito insano. Ela foi na farmácia no final do ano e o farmacêutico desejou para ela muita alegria, muita prosperidade e disse: saúde não, porque senão eu não vejo nada. Pragmático. Saúde não, senão eu vou à falência. Tá bom. Diz, como estamos trabalhando aqui, nós ainda estamos no sistema de pensamento do ego, que vê as leis materiais, né? Mas estamos aceitando outro sistema. Então, cada vez isso vai ficando mais claro também na nossa mente, vai ficando mais fácil de entender o que se segue. Sexto, não pode haver conflito entre sanidade e insanidade. Só uma é verdadeira e, portanto, só uma é real. O ego tenta persuadir-te de que depende de ti decidir qual é a voz verdadeira. Mas o Espírito Santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudá-la. À medida em que começas a reconhecer o sereno poder da voz do Espírito Santo e sua perfeita consistência, com certeza despontará na tua mente que tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. É por isso que eu sugeri antes que te lembres de permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti. A voz do Espírito Santo é aquela que é serena, amorosa, verdadeira e que ensina aquilo que pode ser compartilhado. Somente isso. A voz do ego é aquela que nos ensina as leis do mundo físico. Para ter, dar tudo a todos não funciona, porque aqui para não ter, dá tudo a todos. Né? Se você não quer ter, então pega e dá tudo para todos. Né? Essa é a lei do ego. Né? Por quê? Porque as leis da física, elas contradizem as leis da mente aonde está o Espírito Santo. Por isso que nós temos dois sistemas ainda conflitantes, um sistema que é são e um sistema que é insano. O sistema são, ele nos ensina que todos os corpos físicos, animados ou inanimados,
não têm significado, são apenas instrumentos de aprendizado. As leis insanas do mundo só valorizam os corpos físicos. Numa ocasião, uma pessoa que conheci, ela investia o seu dinheiro em coisas que pudessem lhe trazer mais luz, mais clareza, mais compreensão. Então, por exemplo, ela vinha aqui e comprava o livro Um Curso em Milagres. Uma amiga dela, que também era conhecida, um dia veio e me disse: Jorge, tu observou que a Maria, na arcada dentária, está faltando dentes? Que como não são os da frente, eu nunca tinha percebido, mas outro dia a gente estava lá conversando e ela riu muito, e aí eu percebi, eu fiquei atônita, que ela tem alguns dentes lá atrás que estavam faltando. Né? E tu vê, que absurdo. Ela pega o dinheiro dela, vai comprar livro Curso em Milagres, estou dando um exemplo assim, né? Vai nos cursos de Curso em Milagres, gasta para fazer yoga e os dentes, nada. Essa mulher devia pelo menos ir no dentista e implantar os dentes. Aconteceu que alguns meses depois, a Maria, que investia, vamos dizer, no seu aprendizado, teve um acidente e morreu. Né? E aí, eu encontrei essa amiga comum e disse: para que teriam servido os dentes? Então, se ela investiu o dinheiro no aprendizado, com certeza isso é útil para sempre. Os dentes iam durar alguns meses. Não é verdade? A gente nunca sabe quanto tempo vai durar os dentes. Né? Então, porque tudo que é pó, pó voltará. Né? Alguém lembrou da quaresma hoje? Né? Então, é a meditação da quaresma. É um exercício. Então, a que nós damos mais valor? As coisas físicas ou ao nosso aprendizado? Já que aqui é onde estamos aqui para nosso aprendizado. E o que temos que aprender? A retornar às leis da mente onde o Espírito Santo está. Então, aos poucos, porque a mensagem do Espírito Santo é clara, vai trazendo mais clareza. E nós vamos conseguir discernir, com certeza, quando é o Espírito Santo e quando é o esperto insano que está nos falar. Acredito que essas duas vozes falam ao mesmo tempo. Nós temos uma simbologia que está o anjinho falando numa orelha e o diabinho na outra, ao mesmo tempo. Né? E cada um com uma mensagem diferente. Aos poucos nós vamos nos dar conta qual delas é a verdade. Né? Então, por isso que ele coloca aqui, né, que permita o Espírito Santo decidir por ti a favor de Deus. Por quê? Porque a verdade, ela foi criada por Deus e é irrevogável. Isso não há como desfazer. Não há como desfazer a verdade. Então, por isso que é verdade. Porque aquilo que há como desfazer não é verdadeiro. Porque se um dia está, no outro dia não está, então não é verdadeiro. Agora está, agora não está. Parece o português que pediu para... Não, alguém pediu para o português, vê aí se o pisca-pisca está funcionando. Né? Agora está, agora não está. Agora está, agora não está. Então, isto
é assim que nós vamos entender. Aquilo que não dá para mudar é a verdade. Aquilo que é irrevogável é a verdade. Aquilo que pode ser mudado não é. E o que não é, pertence às leis do mundo, porque aqui tudo pode ser alterado, tudo pode ser mudado, e nós vamos mudando. As mudanças, na verdade, a palavra mudança, ela está mais relativa às coisas do mundo, porque aqui tudo muda. Mesmo nós podemos mudar de opinião 10 vezes por dia. Então, por quê? Porque estamos ouvindo as leis do mundo. Mas aquela verdade que vem de Deus, aquilo não há como mudar. Então essa é a verdade verdadeira, que não muda nunca. E aí saberemos quando é a voz do Espírito Santo. Então para isso nós vamos trabalhar ainda com as duas, embora sejam conflitantes, mas enquanto continuarmos ouvindo as duas, a do Espírito Santo vai ficando cada vez mais fortalecida. E aí nós já vamos saber qual é. Por enquanto ainda ela está ou mais fraca que a voz do mundo, ou ficando em conflito de semelhança. Mas à medida que vamos praticando, e por isso não podemos perder a motivação para estarmos aqui toda terça-feira. Por isso que temos que estar motivados e nos motivando para estarmos aqui. Porque aí cada vez mais essa voz da verdade vai ficando mais firme, mais clara na nossa mente. O conflito está nessas duas vozes, por isso que o exercício que nós estamos trabalhando também é trabalhar para ouvir uma só voz. Mas é claro que ainda vai ser, não vai ser uma coisa constante, porque esse sistema da falta, que é o sistema do mundo, ainda está muito forte. Mas se nós não perdermos a motivação e estivermos motivados a fazer para tomar esta decisão, por isso que quando ele fala em mudança, e depois ele fala em decisão, né, é uma decisão de igualdade, porque o Espírito não tem nada para mudar, só para equalizar. A mudança, então, é mudar do estado da separação para o estado de igualdade. 7. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim. Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é: para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.